aqui agora reunido, eu sou o mais velho, não é? A senhora ficou sorrindo porque eu lhe isentei, né? A senhora e a nossa irmã ali. Mas eu sou o mais velho, né? Vocês estão tudo pertinho de mim, mas eu ainda sou mais. O que eu quero dizer com isso? Que vocês que estão aqui desde o princípio, vocês lembram de que Paulo falou à igreja dos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 2, que nós lemos aqui, fizemos a leitura bíblica hoje? Lembram? Mais ou menos? Mais ou menos. Então, vocês entenderam nesse mais ou menos da nossa irmã, que uma exortação que Paulo levou à igreja para se manter confiantes, seguros, para essa nossa salvação, para chegarmos ao momento da glorificação. No discorrer dessa mensagem, a gente vai entender um pouco melhor desse presente de Deus. E essa mensagem é muito agradável, que nos traz alegria em meio a essas pelejas enfrentadas, mesmo nós como cristãos, escolhidos de Deus. Tem uma palavra que eu também nunca esqueci, quando eu aprendi ela e ouvi, que é 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Uma coisa importante para nós, servos do Senhor, que diz assim: humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, que ao vosso tempo Ele vos exalta. Humilharmos ao Senhor é sermos reverentes, acreditarmos piamente no procedimento de vida. É isso que nós vamos dizer a Deus que acreditamos, na nossa conduta diária, praticando aquilo que nos é ensinado por Ele. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus em nossas vidas. O salmista, no Salmo 19, verso 7, ele diz na primeira parte que a palavra de Deus é refrigério da nossa alma. Para todos que estão aqui, que eu conheço, são todos crentes em Jesus Cristo. E você tem essa experiência pessoal. Muitas das vezes, a gente entra em algumas aflições, e quando lembramos daquilo que ouvimos, ou que vamos estudando na palavra, aquilo tranquiliza a gente, sossega, né? Traz consolo. E é a verdade que o salmista diz, que a palavra de Deus realmente, ela refrigera a nossa alma. Ela traz paz, traz consolo, traz força, porque nós confiamos. Precisamos confiar, acreditar, que vocês verem todos os relatos que as Escrituras nos traz diariamente, ele se cumpre. Muitas das vezes, quando a gente vai pregar para alguém aí fora, na evangelização, a gente chega para levar uma fé maior àquele que está ouvindo, e muitas das vezes até pela primeira vez, eu costumo fazer assim. Eu digo, olha, a palavra de Deus você está vendo aqui escrita, mas ela não vai ficar só aqui escrita, ela vai se revelar em você. Você vai sentir essa palavra escrita em você, na sua vida, na sua família, ao seu redor, e é uma verdade, e é uma verdade. Então Deus, Ele é fiel e verdadeiro, como disse Jesus a João, para que ele levasse aos 7 anjos da igreja ali da Ásia Menor, que as suas palavras eram santas, fiéis e verdadeiras, para que ele levasse aos 7 anjos da igreja, eram os pastores daquelas igrejas, para que as famílias fossem alimentadas e fossem abençoadas com a salvação. Eu acredito, principalmente daqueles que há muito tempo já congregam numa igreja batista, e isso trata-se de um processo batista, mas que as Escrituras mostram, os princípios batistas, mas que são princípios também nas Escrituras, que para a gente chegar a esse ponto da glorificação, primeira parte, o arrependimento. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, não é? Depois do arrependimento vem o processo da regeneração. Nós começamos a aprender coisas novas, a palavra de Deus, nós começamos a ver da nossa nova vida, os ensinos para a nossa vida. Arrependimento, regeneração, aí agora vem a justificação. Em terceiro lugar, nós somos justificados por aquele sangue da cruz, porque você já veio, o Senhor se arrependeu,
você se regenerando pelo poder da palavra, aprendendo sua nova vida, não é? As boas novas que recebemos e somos justificados. Nessa justificação, veja bem o processo agora, santificação. Temos uma vida santificada. Começamos a viver verdadeiramente a vida de santificação, uma vida santa, longe do pecado, distante do pecado, e vem a quinta e última, que nós vamos ouvir um pouco, que é a glorificação, que é essa nossa vida eterna com Deus, para sempre com Deus. Então é importante a gente conhecer, é importante a gente se deixar sermos tocados pelo poder da palavra, para que haja mudança em nossa vida. Eu sempre compartilho com os irmãos que, quando fazemos a leitura da Bíblia, não se trata de uma leitura dinâmica. Aquela leitura que você lê só para o conhecimento daquele momento, como um jornal, uma revista, uma notícia ou outra, mas depois você descarta. Já li o jornal, você vê que os jornais são jogados fora, serve para embrulho, para botar no chão da casa quando se lava, bota na entrada, não serve mais para nenhuma leitura, nem para alguma coisa que seja a favor de sua vida. Por isso que a leitura das Escrituras, nós fazemos uma leitura indutiva. Ela precisa nos induzir, ela precisa mudar a nossa vida. A gente tem que trazer ela para dentro de nós e ficar viva sempre. Ela não é descartada, porque você vai precisar, para o seu dia a dia, usar daquilo que você tem aprendido e ouvido da palavra, ou estudado na sua própria casa. A gente pode confirmar isso com o salmista, que é um salmista anônimo, no Salmo 119, né? No Salmo 119, verso 11, a irmã Josefa lembra? Guardei, né? Escondi. Então veja como é necessário nós guardarmos, para que a gente não peque contra Deus. E principalmente, irmãos, para a gente lembrar desse dia a dia que a gente está vivendo. Quando vamos para a escatologia de Jesus, lá em Mateus 24, está escrito que nesses últimos dias a iniquidade se multiplicaria. Então veja como a gente precisa guardar essa palavra, porque o pecado tem crescido diariamente e tem nos tentado. Outra palavra que eu sempre compartilho aqui na igreja, porque é necessário também para a vida diária, é quando Jesus falando, e Mateus, ele registra no seu evangelho, capítulo 26, verso 41, ele diz: orai e vigiai, para não entrardes em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando a gente lembra assim, o espírito está pronto, eles estavam com Jesus ali diariamente. Nós estamos dentro da igreja, nós estamos adorando a Deus, mas temos que ter cuidado com a carne. Mas temos que estar muito atenciosos com a nossa carne, porque ela pode nos levar a pecar. Então nós temos que verdadeiramente estarmos orando e vigiando. Eu também me chamo muita atenção nesse verso, porque Jesus estava com ele diariamente. Então você vê que individualmente a gente tem que cuidar, ter um zelo de si próprio. Jesus estava ali cuidando deles todos, mas ele tinha que ter o seu procedimento pessoal de obediência. Até o próprio mestre que estava com ele ali ao lado. Porque Jesus cuida, Jesus ensina, Jesus prepara cada um, mas a salvação, ela vem pela fé, é pessoal. Lembra que estava junto com todos eles Judas Iscariotes. Até um certo tempo Judas obedeceu, mas depois ele resolveu desobedecer. São exemplos que a gente precisa buscar para poder nos revestir. A gente pode encontrar alguém no dia a dia da nossa vida que se afastou do Senhor, entrou em pecado. Nós oramos, aconselhamos, mas nós devemos seguir nossa caminhada. Veja que Jesus e os discípulos continuaram caminhando. A escolha foi de Judas Iscariotes.
Então nós temos que ter consciência em todas as situações, porque nós queremos, e lhe digo para vocês, diante do que nós estamos aprendendo com as Escrituras, e o Espírito que é revelador das Escrituras em nossa vida, ele é quem ilumina essa palavra em nossas vidas, é o Espírito Santo, vai trazendo discernimento daquilo que nós ouvimos e estudamos dentro das Escrituras, para que a gente possa ter forças e reagir diante das coisas contrárias. Quando se trata dessa palavra, que é um pouco desconhecida de muito, ortodoxia, é que nós temos que lutar, ser um ortodoxo, lutando pela verdade, pelas Escrituras, pela palavra de Deus, prezar por ela, zelar por ela, lutar por ela. Então nós devemos ser esses ortodoxos natos. Nós não somos céticos, mas somos ortodoxos. Porque nós precisamos. Porque é o que nós cremos, e a palavra é Jesus Cristo. Para que a gente possa gozar desse bem maior. Que creio eu, acredito que vocês, pelo que vocês têm estudado e ouvido, que Jesus, em qualquer momento, pode estar aí chegando. A gente não sabe a hora, não sabe o dia, mas precisamos estar preparados. O que nós lemos, que Paulo fala à igreja tessalonicense, nesse 2º capítulo da 2ª carta, ele vai falar que a gente não se preocupe com isso. Jesus já está voltando hoje, ou vai voltar amanhã, ou depois. A gente ouviu até muito mentirosos por aí, né? Ellen White era uma, né, que professou não sei quantas vezes, aonde, me perdoe, não é em tom crítico, mas que os adventistas do 7º dia só crê na palavra se vier pelos conselhos de Ellen White. E ela mentiu várias vezes, provadamente, na questão da vinda de Jesus. Não é? A questão do mormonismo também, onde o autor do mormonismo, deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui agora. Quem lembrar, me diga aí. Joseph Smith. Ele disse que o novo céu e a nova terra, sabe onde é? Na Califórnia, é uma casa que ele tem lá. A outra, torre de vigília, agora Charles Russell, que eu lembro muito bem dele, não é? Que essa terra será restaurada. Veja quanta falsa doutrina espalhada nos 4 cantos da terra, e ainda mais o espiritismo, na questão da reencarnação, não é? Então tudo isso, irmãos queridos e amados, é o que a gente precisa nos aperfeiçoarmos. Essa palavra que nos aperfeiçoa, ela é Jesus. Por isso que Jesus disse, que Mateus também registra, capítulo 5, 48, que falamos sempre também, sede vós perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então isso é importante, irmãos queridos. Essa palavra é igual como o boi faz à noite, ele rumina aquilo que ele come pelo dia. E nós temos que estar ruminando a palavra, refletindo, buscando, imaginando, buscando um conhecimento maior. Para que a gente continue avivado. É necessário que a leitura das Escrituras seja feita diariamente, para que a gente não esqueça, para que a gente desperte, para que a gente se exorte, porque o mundo trabalha do lado contrário, fazer para que a gente esqueça. Ele tenta esfriar a nossa fé. E ele vem travestido de anjo de luz, como disse Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. Que o diabo poderia até se travestir de anjo de luz, para enganar ao povo de Deus. Então veja quantas coisas a gente tem que buscar, tem que se envolver, porque nós temos o Espírito Santo em nossa vida, ele é morador de nossa vida, nós temos os anjos acampados ao nosso redor. Você pode não estar vendo, mas está acampado ao nosso redor. Salmo 34, verso 7. Os que temem ao Senhor, o Senhor dará ordem aos seus anjos a acampar ao nosso redor e nos livrar do mal. Está escrito. Então nós temos o anjo acampado, quando nós não conhecíamos a verdade,
a gente tinha aquela questão que o catolicismo ensinou. Eu vou ver se eu ainda me lembro. É aquela oração do anjo. Estava me lembrando aqui agora e fugiu. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, que me guarda, me rege e me ilumina. Essa era uma reza do catolicismo romano. É a professora na escola, né? Diga, professora, isso não existe não. Entendeu, irmãos? É esses anjos que o Senhor acampa ao nosso redor. Por quê? Porque nós tememos a Deus. Então nós temos a guarda do Senhor verdadeiramente. Nós não temos que nos preocupar. Lembra que Davi é um dos servos personagens das Escrituras que ele lembra muito disso, que Davi era um homem guerreiro, né? Um homem que foi escolhido para guerrear. Davi foi um homem que aceitou um desafio que o próprio rei de Israel rejeitou com medo de Golias. Saul teve medo. Segundo as Escrituras, Davi era franzino, né? A espada e as armaduras de Golias eram maior do que Davi. Então veja, mas ele aceitou o desafio, porque Deus é quem peleja por nós. E ele diz no Salmo 125, verso 1 também, a igreja sabe de cor, não sabe? Como é que está escrito? 125, verso 1. Os que confiam são, não mais. Então, no dia a dia da nossa caminhada, não temos com quem nos abalar. Mas olha o que a primeira frase que Davi diz. Isso aí foi experiência pessoal dele, viu? Você já pensou ele enfrentar um gigante daquele? Saul sorriu, o povo de Israel sorriu, porque todo mundo tinha medo. Mas você lembra da história de Davi querendo namorar a filha de Saul? Saul colocou cada propósito para ele. Não foi? Para que ele fosse buscar o quê? Os prepúcios dos filisteus. Saul pedia 100 e ele trazia 300. Saul como um homem igual a nós. Saul não. Davi, um homem como nós, que pecou como nós pecamos, mas que se arrependeu como nós nos arrependemos. É essa parte da glorificação que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, gente. Olha, essa palavra que eu aprendi da vida de Davi me deu tanta alegria e cresceu tanto a minha fé. Eu creio que Deus realmente perdoa o pecado do homem, ele não guarda não, ele apaga. Isso me deu a certeza da salvação, que eu vou ter com vocês a glorificação na Nova Jerusalém, vamos viver. Vamos lembrar do que Pedro disse de novo? 1 Pedro 5,6. Vocês lembram? Disse na estante. 1 Pedro 5,6. Vou ler a parte de trás, que o Senhor nos exalta. Não. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos. Humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, que ao vosso tempo Ele vos exalta. Amém? Então nós vamos aprendendo e nós vamos caminhando, para que a gente seja vencedor, para que a gente viva essa glorificação. Veja bem, no capítulo 8, do verso 18 de Romanos, Paulo vai falar sobre esses sofrimentos que ali eles viviam e que nós vivemos hoje. E a glória de Deus que está para nos vir, que está vindo para nós. Paulo falou nesses dias e nós hoje nos alegramos da glória de Deus que está por vir em nossas vidas. O verso 18 está escrito assim, olha: porque para mim
tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém, irmãos? Vamos para uma palavra bem simples para hoje. O presente que Deus tem para nos dar é tremendo. Que está para chegar a nós, esse presente dessa vida maravilhosa. Dessa vida de glória. A nossa glorificação com Deus. Aí você vai lembrar também de uma parte escatológica de Apocalipse 21, verso 4. Disse Jesus: enxugarei de teus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. É essa vida de glorificação. Aí você vai lá para 1 Coríntios capítulo 15, onde nós vamos receber um novo corpo, revestido da incorruptibilidade, revestido da imortalidade. Essa é a glorificação que está por vir a nós. Então, o que é que nós nos animamos aqui agora, gente? Que vale a pena se deixar ser avivado pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é em vão estarmos aqui. Nós viemos porque o Senhor trouxe a nós esse prazer, essa vontade, essa alegria, essa honra de crermos e confiarmos na sua palavra, no seu Espírito e em Jesus Cristo que morreu por nós na cruz. É o que nós precisamos. E agora, meus queridos, o que é que nós podemos entender? O que é glorificação? Veja que a resposta, ela é curta. E é simples, e você sabe disso na sua vida diária. A glorificação é quando Deus limpa por completo o pecado da vida dos seus santos. Quando nós entregamos nossa vida, quando nós confessamos, que vocês vão lembrar da confissão de Davi, no capítulo 51 de Salmos, que ele começa dizendo: Senhor, contra ti somente pequei. Ele diz: Senhor, perdoe as minhas iniquidades. Senhor, pela tua grandeza de compaixão, apague as minhas transgressões. Vire a tua face do meu pecado, mas não tire de mim o teu espírito. Uma confissão genuína, do seu coração. Aí ele vai lá para o verso 10 e diz assim: cria em mim um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. Você sabe que eu peço isso constantemente a Deus, todo dia? Porque nós, hoje não somos mais pecadores ativos, glórias a Deus, mas somos sujeitos a pecar. Hoje nós somos pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Por que ainda somos pecadores? Porque somos sujeitos a pecar. Cada um de nós temos a consciência que nós não andamos mais no pecado. Nós somos libertos, nós somos transformados, nós estamos preparados para viver a glorificação com Deus e nos preparando a cada dia. Por isso que essa parte da glorificação, como disse Paulo aos Romanos, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quer dizer, muitas coisas melhores e tremendas e eternas estão por vir para nós. Se nós já tivemos algum momento aqui maravilhoso nessa terra, o que Deus tem para revelar a nós é muito mais ainda do que a gente já passou aqui em alguma coisa maravilhosa. E isso, irmãos queridos, precisa trazer a nós uma alegria de servir, uma alegria de obedecer, uma alegria de fazer a vontade de Deus. Uma coisa que eu quero tirar, a despreocupação da gente. É dado a Deus como atributo onipresença, onisciência e onipotência, desses três sempre que se fala juntos. Se Deus é onipresente e onisciente, Ele sabe de todas as nossas necessidades.
E por mais que a gente entenda que há alguma necessidade difícil para nós resolvermos, Deus é onipotente. Então, o único todo-poderoso. Isso deve crescer a nossa fé, nos alegrar no Senhor mesmo, enfrentando essas pelejas diárias da terra que nós estamos. Mas você vai se alegrar quando Jesus ora ao Pai, na oração, em João 17, oração sacerdotal. Eu estou orando pela minha mente, que eu estou esquecendo de vez em quando alguma coisa. Faz parte do dia a dia, são tarefas, né? Então, João 17, primeiro no capítulo 17, verso 17, Jesus ora ao Pai que santificai-vos eles na verdade, porque a verdade é a tua palavra. Veja o que Jesus pediu pelos seus discípulos, mas ele não deixou nenhum de vocês de volta, ou de fora, nem eu também. No verso 20, ele pede ao Pai, Senhor, santifique também aquele que vai crer na verdade, na sua palavra. Nós naquela época não éramos nascidos, mas nós cremos na palavra hoje, somos santificados por ela, para a glorificação. Então, meus irmãos, nós temos que estar atentos a tudo isso e vale a pena o seu esforço de fé. Vale a pena você vir à igreja, porque Deus, Ele vai lhe falar algo que vai lhe surpreender, que você nem esperava ouvir aquela palavra, mas desejava ouvir. E quando você vem, Deus está naquele momento ali para lhe dizer o que você precisa. Eu aprendi uma coisa logo quando eu me converti, porque vocês sabem, todas as experiências de vocês, pessoais, na sua nova conversão, que o nosso adversário, mesmo você na igreja, ele fica perturbando no ouvido. E Deus me ensinou uma coisa maravilhosa, o Espírito Santo, que toda palavra que eu fosse ouvir ali na igreja era para mim. Se fosse para me corrigir, glórias a Deus. Se fosse para aprovar a minha caminhada, glórias a Deus. Mas era para mim. Eu aprendi isso. Então o diabo não conseguia distorcer nos meus ouvidos. Foi uma coisa que o Espírito Santo me ajudou, me capacitou a isso, a entender que toda palavra que eu vou para a igreja é para mim. Tem alguns adágios de crentes que dizem assim, que quando vem uma palavra que pesa e corrige, chamam eles de crente pá. Essa não é para mim. Aí passa para lá. Isso é o que a gente vai ouvindo, né? Mas já que falamos nesses instrumentos agrícolas, para nós o instrumento deve ser a enxada. Essa palavra é para mim. Vai puxando para nós. Isso é importante, nessa figura de linguagem, a gente entender que toda palavra é para quem? Para o crente, é para quem crê, é para quem confia. Se ela chegou a mim e eu já cumpro, oh glória! Se ela chegou a mim e eu não cumpro, oh glória, a partir de agora eu vou cumprir. A partir de agora o pecado já vai ficar longe de mim, já não erro mais nessa parte. Tudo isso é uma preparação para a glorificação. É o que a gente precisa, são coisas simples, pequenininhas, mas que é tão importante para nos livrar do pecado, tão importante para nos levar à glorificação, a essa vida de santificação. Então, meus queridos, amados irmãos, glorificação é isso. Meus queridos, é quando Deus limpa por completo o pecado da vida dos santos, que isto é, a todos os que são salvos, né? Para levarmos nós a viver esse estado da eternidade. Você tem que crer e confiar plenamente que você vai viver eternamente com Deus. Você não tem que ter dúvida disso. Você pode ouvir nos seus ouvidos a mentira do enganador, mas você já recebeu sua salvação e você não perde. Quer ver como essa igreja tem um coração lembrado? João 8,36, quem lembra? Aquele que o Filho libertar, livre é salvo, né? É livre. Então veja bem,
aquele que é o Filho liberta. Você já foi libertado por Cristo. Você vai ter algum momento que você vai passar ali pelo deserto, vai ter alguma dificuldade, e nós louvamos a Deus, é tanto que o Senhor Jesus ensina, que não se perdoa só 7, mas 70 vezes 7. E outra coisa que o salmista no Salmo 4, verso 4 também diz, olha como eu estou, viu? São versos que já é memorizado e de vez em quando eu estou esquecendo. Irai-vos, mas não pequei, colocai a vossa cabeça no travesseiro e sossegai. Orai-vos, mas não pequei. Não, irai-vos, mas não pequei, perdão. Irai-vos, mas não pequeis. Colocai a vossa cabeça no travesseiro e sossegai. Colocai. É a tradução dela ali. Colocai a vossa cabeça. Quando você bota a cabeça, você não descansa, a sua mente não começa a trabalhar, não é? Você lembrar de algumas coisas, você vai se acalmando, não é isso? Então, são detalhes importantíssimos, irmãos. Veja, meus queridos amados, o que Paulo, essa segunda carta que Paulo leva à igreja de Coríntios é uma carta de advertência. A primeira carta, quando Paulo, nos conselhos e levando aquele povo a se converter, a conhecer Jesus Cristo, a serem salvos. E eles começaram a se desviar. Não é? Começaram a adorar a deusa Diana, a outros deuses, começaram a cultuar a outros deuses. E essa segunda carta, Paulo, ele já vem forte. Um texto que eu vou lembrar a vocês, 2 Coríntios 5,17, veja como Paulo pega forte para eles, já Paulo vendo eles se desviando. Aquele que está em Cristo, as coisas velhas, mas tudo se fez novo. Então Paulo diz, ô rapaz, ô igreja, ô povo, ô família, vocês estão em Cristo, você não pode mais viver aquilo que já passou da sua vida, que você deixou lá do velho homem. Vocês agora são nova criatura, é o nosso caso. Mas o que eu quero trazer dentro dessa nossa eternidade, que Paulo leva para eles também, já na advertência, 2 Coríntios 4, 17 e 18, diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se vê, mas para que se não vê, porque as que se vê são temporais, e as coisas que se não vê são eternas. Paulo exortando a igreja que eles procurassem crer naquilo que eles não estavam vendo, no Deus vivo de Israel. Que eles abandonassem o pecado, acreditassem em Deus, se voltassem para Deus. Eu vendo nesse texto, me vejo hoje, no dia a dia da nossa vida. O quanto a gente precisa confiar mais e mais em Deus. Deus é infalível, Deus é insondável, Deus é imensurável. Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então nós não temos como sair de Deus. O que o mundo tem é morte. E Deus tem vida, porque Deus é vida, Jesus é vida, Jesus é Deus. Então são detalhes, irmãos, importantíssimos que a gente vai se preparando para essa segunda vinda de Jesus. E a igreja sabe muito bem, a parousia, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Vocês estão lembrados como é que Jesus vem? Sobre as nuvens, não é? E o que é que vai acontecer quando ele vier com a igreja ressuscitada, não é? Os nossos irmãos que dormem? Eu não sei, nem eu estou pensando que eu vou ser arrebatado. Vocês também? Paulo já pensava assim. O apóstolo Paulo, ele já entendia do seu arrebatamento. Veja que Paulo é quem fala sobre o que nós lemos nesse texto também, para que a gente não se preocupasse com a vinda de Jesus, mas que estivéssemos preparados, não é? Nessa questão da apostasia, que é um sinal tremendo já da volta de Jesus, é quando se completar a apostasia, vem o último juízo. Qual é esse último juízo? Vocês lembram? Apocalipse, capítulo 15 e 16. As 7 taças da ira de Deus.
É o último juízo. E lhe digo, em particular, eu acredito que nós estamos já nesse período da apostasia. Vocês estão vendo muitas coisas diferentes, as pessoas em dúvida das coisas de Deus, porque apostasia é isso, é dúvida na verdade de Deus, né? Mas o que a gente tem que ficar tranquilo e sossegado é que esse advento está se aproximando, esse segundo advento que é a segunda vinda de Cristo, que Ele vem com os nossos irmãos ressuscitados, para arrebatar a igreja que vai estar viva. Se Jesus viesse agora aqui, nós seríamos transformados, todos serão transformados. Como falei anteriormente, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, vamos receber um novo corpo. Como você não sabia antes de nascer que tipo de corpo você recebia, hoje você já sabe o corpo que você vai receber no novo céu e na nova terra. Revestido da doença, do mal, da incorruptibilidade. E não vai ser mais destruído esse corpo, revestido da imortalidade. É confiança, fé e segurança no nosso Deus que promete. Então vale a pena você enfrentar as dificuldades ou outras diariamente, mas nós temos que ser direcionados por essa palavra, nós não podemos abrir mão dela. Aqui é o manual do crente. Vocês lembram daquele instrumento bússola? Lembram? Não é? Os aviões e as grandes naus usam esses instrumentos. Se eles não tivessem esses instrumentos, eles não conseguiam atracar nos seus portos, nem aterrissar nos seus aeroportos. Porque quando ele sobe lá, ele só vê o firmamento, só vê nuvens. Eles não têm como descobrir a cidade tal ou tal. Eu já viajei de avião e sei que eu via muita coisa, mas ninguém sabia discernir nada. Esse instrumento levava ele à cidade do seu destino. Os grandes naus só vê água, não é? Imensidão de água nos grandes oceanos. Mas eles têm um lugar que tem que ancorar. A vida do crente é essa palavra. Aqui é a bússola do crente. Aqui é onde vai orientar para onde nós estamos indo. Eles são guiados pelo instrumento da bússola. Nós somos guiados por esse instrumento, que é a palavra de Deus. É a nossa bússola. Porque a gente sabe onde vamos aterrissar e onde vamos ancorar. Ele digo para vocês, já está pronta essa terra. O novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém já está preparada para nós. A gente só precisa estar igual àquelas 5 virgens prudentes da parábola que Jesus fala para os discípulos. Com os nossos candeeiros cheios, quer dizer, revestidos do poder de Deus, não é? Em obediência e temor a Deus, que Jesus chegou, tchau terra, vamos embora, viver eternamente com Deus, longe da dor, do sofrimento e da morte. É isso que a gente vai compreendendo, meus queridos irmãos amados, e nos alegrando, porque você precisa estar lembrando disso, porque o dia a dia, enquanto aqui estamos, é difícil. É muito sofrimento que você vê pela televisão, você vê no seu trabalho, você vê no transporte, você vê no dia a dia. Quantas das vezes vocês já choraram vendo algumas coisas aí fora? Eu já chorei tanto até por animal, de ver sofrimento, porque nós temos um sentimento, e agora nós temos um amor verdadeiro dentro da gente, é Jesus. O amor que Jesus teve por nós temos pelas pessoas, um amor verdadeiro e fiel. Nós se compadecemos das pessoas que se envolvem com o pecado e que sabemos que a situação será ruim de recompensa por causa do pecado. E tudo isso, irmãos queridos, é vida de santidade, preparado para essa glorificação. E a parousia está pronta, que é a segunda vinda de Jesus, na glória de Deus, na sua honra, louvor, majestade e santidade. E tudo isso será realizado em nós. Em vez de sermos mortais, irmãos, sobrecarregados com a natureza pecaminosa, seremos transformados em imortais e santos, com acesso direto e restrito à presença de Deus. Nós devemos nos alegrar, glorificar sim, sempre a Deus. E quando a gente glorifica a Deus,
a gente pode lembrar desse amor verdadeiro de Deus, olhando para nós mesmos, quanto nós não éramos merecedores. Nós fomos rebeldes, nós nos rebelamos contra Deus. Mas pela misericórdia, bondade e esse amor da graça de Deus que desceu do céu para morrer naquela cruz, para que nós tivéssemos vida, nós temos que dar glórias a Deus todo instante, todo momento da nossa vida. Irmãos, devemos estar caminhando no caminho da perfeição, longe do pecado. E temos que ter essa vigilância. Aquele texto que eu falei, Mateus 26, 41. Porque a televisão, o celular, as internets da vida, são armas poderosas na mão do adversário. São armas para ele. Se nós não formos vigilantes, você pode até encontrar alguém e lhe dizer, mas o celular é bom para isso e aquilo. Tenha cuidado, vigie. Vigie. Eu posso falar isso, que eu sou um dos fundadores das centrais de celulares aqui no estado de Sergipe. Eu trabalhei nas telecomunicações muitos anos e fomos nós, com os colegas de trabalho, que fundamos a Telegipe Celular na época, que hoje essa banda A é a Vivo, as outras é banda B, banda C, mas a que herdou mesmo Telegipe Celular, que foi vendida quando Fernando Henrique Cardoso de Melo foi o autor dessa privatização da área, na época, celular, não é? Da área móvel, foi a Vivo. Era a Telegipe Celular na época. Eu trabalhei junto com os colegas para trazer para Sergipe o celular, essa rede móvel. Não é? Então, eu hoje uso o telefone pela necessidade, mas não gosto. Só quando eu vou enviar mensaginha para os irmãos, ou quando eu recebo um telefonema assim ou outro, mas não ando catando muita coisa não. E lhe digo para vocês que é perigoso. É perigoso. Estamos na era da tecnologia, use, mas use para a sua vida ser glorificada com Deus. Uma vida de glorificação, de santificação. Uma vida de honrar a Deus, porque é muito perigoso, tem muita coisa ruim. Então é preservar a nossa vida, esse zelo que precisamos ter, é ter esses cuidados nessa caminhada. Mantermos nessa caminhada, nesse caminho de perfeição. É preciso nos aperfeiçoarmos a cada dia. Então, irmãos queridos e amados, ouça, meus queridos, que nós devemos procurar e ter uma visão espiritual, estar livre da maldição dessa terra. O que é que lembra, Danilo, a primeira carta de João, no capítulo 5, verso 19? Sabemos que o mundo... Isso, sabemos que o mundo jaz no maligno. Então veja que nós temos que ter essa visão espiritual, ligado a Deus, ao Espírito Santo, para justamente estar livre do mal dessa terra, porque o mundo jaz no maligno. É isso que nós vamos aprendendo, porque nós confiamos. Para termos essa vida preparada para a glorificação com Deus, nós já devemos glorificar a Deus hoje com a nossa vida de santificação, com essa nossa caminhada. Mas precisamos ter essa consciência dessa palavrinha importante. Nos abster de muitas coisas. Quer ver? Dá para colocar aqui 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Orem por mim aí pela minha memória, viu? De vez em quando eu estou esquecendo. Tem umas fases que eu passo assim. A igreja pode ler? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Não é difícil você tirar um discernimento em relação a essa palavra de Paulo. Veja que Deus deu a liberdade ao homem, sim? Olha lá, todas as coisas me são lícitas.
Deus deu a liberdade ao homem, mas nem todas as coisas convêm, nem todas as coisas eu posso fazer. Está vendo? Quer dizer, nós vamos olhar para a internet, esse celularzinho, né? Que está longe da mãe, do pai, está longe do marido, está longe da mulher, está longe do filho, ou o filho está longe da mãe, não é? Mas nós temos que aprender com a palavra de Deus. Por que tirou, irmão? Bote lá. Não quer que a gente leia mais? Veja bem. Agora veja, todas as coisas me são lícitas, liberdade. Mas não pode trocar essa palavra liberdade por libertinagem. Eu quero ver se a irmã Portilho realmente está jovem. Segunda-feira nós estudamos sobre soteriologia. Começamos, né? Você lembra da palavra hebraica sarraá? Que no português significa libertar, ou libertado. Lembra agora? Sarraá. É S-A-A-H. É uma palavra hebraica que significa libertar, libertado. Então, veja bem, todas as coisas me são lícitas, você tem liberdade, mas não ser libertino, não é? Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O cuidado, não se deixar ser dominado por aquilo que você tem a liberdade de escolha de fazer, mas tenha cuidado naquilo que você faz. Nós temos um adversário que tem poder sobre nós, não contra aquele que está em nós, que é Jesus Cristo. Mas pela carne que nós estamos, ele tenta. Lembre que quando eles foram para Adão e Eva não tinham pecado, e conseguiram fazer eles pecarem. E quando você lembra disso, você vai lembrar, e por quê? Olha agora para nós. Deus, a Bíblia não diz que Deus estava lá todas as tardes? Ensinando? E onde é que estava a atenção de Adão e Eva? E quando a serpente, que representava o diabo, por uma vez que foi, convenceu eles a pecarem. Olha o cuidado que nós temos que ter. A Bíblia diz, foi até o irmão Pedro que me disse um dia desse, que o pecado nos rodeia. Foi segunda-feira que o senhor falou. O pecado nos rodeia. Então, olha o cuidado e a vigilância que a gente precisa ter. Está vendo, irmãos? Por isso que essa vida de santidade, ela precisa ser crescente. Porque nem tudo do dia a dia que aparece em nós a gente pode realizar, ou a gente pode aceitar. A necessidade, como falamos em princípio, de conhecer a palavra e viver essa vida para essa glorificação, vai nos livrar de todas as situações que o mundo tente trazer disfarçadamente, como se fosse coisa boa para nós. O zelo tem que ser grande. A gente tem uma palavra segura e maravilhosa, que eu amo isso, e eu tenho um momento em minhas orações, talvez alguém possa entender ou não, que é um momento só que eu converso com Satanás. É a hora que eu destruo a obra do diabo pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ele sabe disso. As pelejas são grandes, as minhas orações intercessórias com Ele. Eu tenho esses momentos. Tenho uma grande responsabilidade das ovelhas de Cristo, da obra, da minha própria família e da minha própria vida. Então, nas minhas orações, eu tenho um momento só exclusivo com Ele, de destruir e desfazer a ação de Satanás. Eu fui escolhido para destruir a obra do diabo. Eu fui chamado para isso. Então, eu tenho que destruir. Eu tenho que desfazer, como foi o apóstolo Paulo, como foi o próprio Jesus Cristo, quando aqui esteve. Mas eu falei tudo isso para chegar numa palavra que o irmão Pedro falou na oração dele hoje. Que Jesus preparou esses momentos de nossas batalhas, quando ele chama Pedro para rebanhar a sua igreja, lá em Mateus 16, palavra de Jesus. Não é? Que ele chama Pedro para rebanhar as suas ovelhas e cuidar da sua igreja, a igreja espiritual que somos nós. Jesus deu uma tranquilidade a Pedro. Eu sou a pedra, o alicerce que sustenta a igreja.
e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus Cristo. Isso me traz tranquilidade, sabia? Eu sou a igreja de Cristo, vocês são a igreja de Cristo. Então nada vai derrubar a nós. A gente pode ter momentos de deserto, de dificuldade pelo esse lado humano que ainda estamos caminhando. Mas nada vai nos derrubar, porque é promessa de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e nós somos a igreja de Cristo. Satanás pode se levantar da forma que ele quiser, mas a queda dele já está preparada. Pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. E nós não temos que ter medo do diabo não, meu irmão. Nós não subestimamos, mas não tememos Satanás nenhum, demônio nenhum. Estou falando e sei que ele ouve. Porque quando eu falo com ele assim, eu me iro. Porque ele é um amigo, inimigo de Deus, é o nosso inimigo. E eu não tenho medo dele, mas não subestimo, porque quem peleja por nós é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que destrói as setas diabólicas, os dardos inflamados. É Jesus. Mas nós devemos caminhar seguros e firmes, porque você vai lembrar de 1 João 5,18. Aquele que é de Deus não peca nem anda no pecado, pois o maligno não lhes toca. Eu só preciso, vocês só precisam estar em obediência a Deus, não pecar, porque Ele não tem poder para tocar em nós. Estamos livres. Quando Ele pôde levar Adão e Eva ao pecado, porque Adão e Eva deu atenção aos conselhos que Ele trouxe para eles, obedeceu, desmentindo Deus. Chamou Deus de mentiroso naquilo que eles ouviam de Deus. Não, você pode comer, não tem problema. Você não vai morrer. Então, meus queridos, amados irmãos, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12. Porque agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. É o que nós vamos ver Deus face a face em breve. Precisamos só continuar nessa caminhada, tranquila e segura, meus queridos amados irmãos. Como e quando é que vamos finalmente ser glorificados? Como e quando é que nós vamos ser glorificados? Meus queridos irmãos, no soar da última trombeta. Vocês já viram Apocalipse, capítulo 12, 13, começa a falar sobre as 7 trombetas. Hoje é bom estudar porque Apocalipse é muito complexo. Vocês verem as catástrofes, cataclismas acontecendo diariamente, o pecado se multiplicando. Lá vocês vão encontrar Jesus falando na questão de cada anjo. O primeiro tem uma função, para destruir uma terça parte do mundo. O segundo tem outra função, para outra parte do mundo. Vou lá logo no quarto. No quarto, quando Deus envia o anjo, o quarto anjo, Ele manda que o quarto anjo conversasse com o quinto, que ele aguardasse um pouco, porque ainda tinha os seus aqui na terra. Quer dizer, Deus preservando ainda nós. Você vê que nessas catástrofes que acontecem, eu vi hoje ou foi ontem? Foi hoje. Em toda aquela situação que está passando esse estado do Rio Grande do Sul, e foi encontrado, tudo isso a gente vê o poder de Deus. Em meio lamaçal e muita água, uma Bíblia intacta. Eles abriram e folhearam a Bíblia na hora lá que tiraram da água e da lama. Eu até guardei para enviar para vocês amanhã, eu recebi hoje, para vocês animarem a fé, cada um como eu animei a minha. O poder de Deus pelos seus. Irmãos, nós somos preservados, ninguém nos toca. O que nós precisamos é andar por esse caminho.
Porque a glorificação está chegando, onde nós vamos viver com Deus face a face, como disse Paulo à igreja dos Coríntios, dentro de muito breve. Irmãos, queridos e amados, quando o Senhor Jesus voltar em sua grande glória para julgar, Ele vai fazer, irmãos queridos, como sendo o único soberano, o único que tem poder eterno, trazer a nós essa grande vitória e nos glorificarmos junto com Ele. E os seres criados na glória de Deus, irmão, não se atrevem a contemplar a incrível glória de Deus. Só Deus pode derramar essa glória sobre nós. Não é nenhum cristão, não é nenhum homem, não é nenhum ser humano, é Deus que derrama a sua glória sobre nossas vidas. E nós só precisamos, irmãos, dar continuidade a essa vida que recebemos de Deus. Veja, meus queridos, os serafins, quando proclamam ao Senhor, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Isaías, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei do Senhor dos exércitos. E Isaías se viu como era tão pequenininho diante de Deus. Se sentiu tão humilhado em ver o poder de Deus, o quanto ele era pequeno para poder ver a glória de Deus. É o que nós, tão pequeno que somos, sendo humilhado por essa terra, por essa vida, e agora podermos ver Deus, porque eu acredito que vocês verem Deus. Não é revelação não, viu? Nós vemos Deus pela palavra. Nós vemos Deus pelo seu Espírito. Em nós Ele se manifesta. Eu creio que vocês verem. Você não pode ver Ele com esses olhos, mas pelos olhos da sua fé. Vocês podem sentir em Deus em sua vida. Nós sentimos. Veja um exemplo. Quando você está estudando a palavra, ouve algo, você sente, como disse Jesus quando aquela mulher do fluxo do sangue tocou nele, você sente um poder em você. Jesus sentiu se desprender dele uma virtude. Nós sentimos o poder de Deus em nós, a ação de Deus ao nosso favor. É tremendo isso. Então nós devemos perseverar, nós devemos continuar, nós devemos vencer aquilo que vem contrário na fé e na confiança nas promessas de Deus, para passarmos a ter esse momento de glorificação. Eu sempre digo, irmão, e falo isso por experiência pessoal, não é por ser pastor não, viu, irmão? Servo do Senhor, ser servo do Senhor. Nós já devemos sentir um pedacinho do céu nessa nossa caminhada. Precisamos sentir, se Deus está em nós, nós sentimos um pedacinho do céu. Você vê na sua vida prática, no dia a dia, no seu emprego, na sua família, no seu casamento, você vê aquela bênção, você vê aquela alegria, ali é um pedacinho do céu, que é alegria, que é paz, que é amor. É isso, a gente precisa sentir. Eu não quero estar na igreja cultuando a Deus e não sentir a presença do Senhor. O que é que eu estou fazendo na igreja então? E para que eu sinta, eu tenho que me desprender de tudo. Eu tenho que estar ligado perfeitamente ao Senhor, desliga a mente de tudo lá e se liga só, se foca só no Senhor. Por isso que o Senhor fala sobre a reverência, para você ter um cuidado e um zelo de ouvir, de compreender, não dividir o seu pensamento. É isso, irmãos, que a gente vai compreendendo. Deus tem tanto carinho e amor para trazer para nós, será que eu, como ser humano, teria a condição de estar falando tudo isso que eu falo? Quem sou eu? Sou um pedacinho de barro. Isso é o Espírito que ama a nós, que quer trazer a nós edificação, que quer que nós vivamos com Ele a glorificação. É isso, irmãos. Essa atenção é preciosa, você vai receber bênção.
Porque quando nós temos essa reverência, essa atenção, sabe o que acontece? Deus fica feliz, Deus fica alegre. Olha, se eu pudesse dentro da igreja, ninguém se levantava na hora do início do culto ao fim. Ninguém falava nada, só prestando atenção. Se quiser falar uma coisa e outra dentro do que nós estamos compartilhando, isso não é proibido. Um momento ou outro quer falar alguma, compartilhar, eu permito. Não tirar a pregação da minha mão, mas falar um pouquinho, né? Porque a gente precisa ter essa interatividade importante, essa comunicação perfeita do Espírito Santo conosco aqui. Então, meus queridos, para a gente encerrar, não é? Os seres criados não se atrevem a contemplar essa incrível glória de Deus. É Deus, meus queridos, amados irmãos, que derrama essa glória sobre nossas vidas. Então veja, meus queridos amados, que até os serafim mostraram serem dignos de contemplar a glória divina. Ver o poder e o tamanho, a grandeza do nosso Deus. É assim que nós podemos ver que nós não somos merecedores. Paulo, quando fala sobre a salvação, em Efésios, a igreja de Efésios, no capítulo 2, verso 8 a 10, ele vai dizer que é uma dádiva de Deus. A salvação é uma dádiva, é um presente de Deus, que vem de Deus, não vem do homem para o homem não se achar que é poderoso. Então nós somos felizes porque esse Deus maravilhoso nos escolheu. Quando podemos falar isso, a gente vai lembrar daqueles 10 leprosos, aqueles 10 homens, lembram? Pela sociedade eles já estavam mortos, destruídos. Mas quando eles encontraram com Jesus, Jesus abraçou eles, onde o outro ser humano não abraçava porque tinha medo de ser contaminado com a lepra. Mas Jesus abraçou e curou. Então Jesus quer que nós vivamos com Ele a glorificação, que vejamos a face dEle. Se nós aqui hoje entendemos que esse Deus é maravilhoso, é tremendo, é glorioso, vocês já pararam para pensar em você ver a face de Deus? Eu sempre medito nisso. O Senhor é tão bom. E como vai ser, meu Deus, eu ver a face do Senhor? Eu não sei se vai ser como foi na inauguração do Templo de Jerusalém. Quando a glória de Deus desceu ali, eles não ficaram de pé, não suportaram. O poder, a fumaça cobriu, ninguém chegava, eles se deitaram no chão, se humilharam. A glória de Deus na inauguração do Templo de Jerusalém. Assim vai ser nós, quando encontrarmos com esse Deus maravilhoso, né? Tem horas que eu fico sorrindo sozinho dentro de casa, sabe de quem é? Imaginando Deus em minha vida, vendo o que Ele faz, é uma coisa assim sobrenatural. E outra coisa, viu? Para todos que estão aqui, que são crentes como eu sou, nós já vivemos o sobrenatural. Nós não somos mais naturais, porque nós não vivemos mais por essa terra. Nós já vivemos sobre o natural. É o sobrenatural que está em nossas vidas. É Deus que está em nós. Veja se a gente procura mais viver o que a terra ensina, que vem lá do alto, palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, que nós continuemos assim, tranquilos, seguros, desejosos de estar ouvindo a voz de Deus, desejosos de estar nessa comunhão, aperfeiçoando esse amor que Cristo derramou sobre nós como igreja viva, amando nossas famílias, vivendo bem com os irmãos e com as famílias, no casamento, procurando viver bem no casamento, porque é uma instituição divina. Isso tudo vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Então vamos orar, agradecidos por esse remédio de Deus, essa graça, essa dádiva descida do céu, para revestir a nossa fé, nos livrar do mal da terra e nos sustentar até a volta de Cristo. Amém? Então nós vamos orar com a nossa irmã Denise. Ela vai fazer essa oração final. Sempre, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Sim, Senhor.
Te agradecemos muito, Santo Espírito de Deus, porque não somos merecedores. Chegue a Ti, ó Pai, como oferta agradável, Senhor. Pai, que possamos, Senhor, ser comprometidos com a Tua obra, Senhor. Assim seja com todos nós, ó Deus, e nossa família. Queremos, Senhor, Nossas igrejas, ó Deus. entender, aprender e seguir a Ti. Ajuda-nos a discernir, Senhor, a Tua Santa Palavra. Pai, Em nome de Jesus. ajuda-nos, Senhor, a levar o Teu Evangelho, Senhor, que a gente precisa. Ó Deus, usa-nos onde quer que chegarmos, ó Deus. Pai, levanta-nos, Usa a nossa boca para falarmos em nome de Jesus. Pai, que possamos, Senhor, ser a misericórdia, ter a misericórdia de quem encontramos pela frente. Sim, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos direcione. Toma, Senhor, a vida de cada membro aqui dessa igreja. Ó Deus, o abençoa grandemente, com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais. Abençoa a vida de cada um, a família de cada um. Sim, ó Deus, grandemente. Abençoado, Pai. Sim, Senhor. Que possamos seguir, ó Deus, em paz, mas confiante que o Senhor Sim, está ó Deus. conosco. O Senhor é o nosso libertador. Glória a Obrigada, Deus. Pai, por termos alcançado com a tua glória. Amém. Merecida com a tua graça, Pai. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Que possamos entender, Senhor, que pelo sacrifício de Jesus naquela cruz somos alcançados. Amém. E salvos. Glória a E Deus. seguimos assim, Senhor, até aquele grande dia. Obrigada, Pai, pelo privilégio de fazermos parte do teu povo. Amém. Pelo privilégio de chamar-te de Pai. Glória a Obrigada, Deus. meu Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre essa igreja gloriosa, santa e viva do Senhor Jesus Cristo que aqui está presente, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontram edificadas nos quatro cantos desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a igreja vencedora e santa do Senhor Jesus Cristo diz: amém. E glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.